Alô, vocês estão me ouvindo? Eu queria que alguém desse uma informação aí, tá bom? Pode ser? Então, então tá ótimo. Tá ótimo então. Bom, esperando o doutor. Opa! 8 horas em ponto? Pontualidade britânica. Pontualidade, não é? Bom, boa noite a todos vocês que estão aqui. Alguns me conhecem, outros não, talvez. Meu nome é César Dória, sou advogado mais atuante na área sindical, na área trabalhista, e presidente da FAT para o biênio que começou esse ano. Nós estamos agora tentando, né, começar a trabalhar um pouco com essa coisa técnica virtual, né, e temos algumas dificuldades. Então. Mas o mais importante é o seguinte, nós estamos com a proposta agora de fazer várias lives com várias pessoas, principalmente presidente das OAB, das subseções, porque a FAT ela compreende o estado inteiro, a CAT somente a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós estamos com um projeto de fazermos lives com todas as subseções possíveis, né? Principalmente aquelas ao redor do Rio de Janeiro, da Baixada, de Niterói, Friburgo, né? E região dos Lagos. E estamos começando hoje com grande prazer, né? Eu acho que é importantíssimo a gente conversar com os presidentes das subseções, da seccional também no futuro, e eu tenho um prazer imenso em estar falando hoje com o doutor Cláudio Viana, que você já deve conhecer, naturalmente, presidente da subseção de Niterói, uma pessoa que vem dando um impulso, uma vitalidade à subseção aqui de Niterói, de uma forma que a gente tem que aplaudir, né? Muito democrática, dando um amparo a todas as reivindicações dos advogados, independente de quais sejam, mas desde que estão dentro daquele trabalho que a OAB pretende fazer a proposta. Então, doutor Cláudio, é um prazer imenso inteiro aqui. A gente vai tentar fazer um bate-papo mesmo, né? Aquele bate-papo que a gente encontra na Amaral Peixoto, né? No cafezinho, né? Nas esquinas ali, conversando. Então, eu acho que isso é importante. E é importante para a FAT, né? Ter essa parceria com o doutor Cláudio. O doutor Cláudio está sempre presente, pelo menos durante esse começo de nossa gestão, auxiliando no que for possível, né? Então, é um prazer imenso, doutor Cláudio. Eu gostaria que o senhor entrasse e falasse. Fique à vontade. Tá bom, meu amigo César Dória. É muito importante esse trabalho que a Associação Fluminense vai fazer de fazer uma interlocução com as diversas subseções na tentativa de levar aos advogados o máximo de informação possível, principalmente nesse momento em que vamos passar por uma mudança de vertente no caso da Justiça do Trabalho. Como você bem sabe, César, nós estamos diante de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que reestabeleceu os prazos processuais e, nesse particular, inclui também a Justiça do Trabalho. E como você também bem sabe, nós estamos diante do Ato Conjunto 6/2020, que traz inovações na metodologia do exercício da advocacia na Justiça do Trabalho.
Nós vamos viver uma nova era. Nós vamos sair de acomodações que tínhamos e vamos passar por uma nova vertente de atuação envolvendo toda essa tecnologia. E talvez aí que mereça um bom debate sobre essa questão. Porque nós sabemos, nós dirigentes de ordem, nós sabemos que não é a totalidade da advocacia que tem condições técnicas de implementar o que hoje é colocado pelo ato conjunto 6/2020. Isso nos preocupa. Porque não podemos permitir nem deixar que essas medidas retire do exercício profissional grande parte da advocacia. E aí vai funcionar a função da Ordem dos Advogados do Brasil, aí que vai funcionar a função da FAT, porque não podemos permitir que grande parte da advocacia seja retirada do seu mistério. Compreende, César? Eu acho, na verdade, você, Cláudio, deve ter a palavra muito mais do que eu no momento, porque a OAB é que encabeça essa luta, né? Então, é importante a gente ressaltar que essa situação de pandemia, né, está levando, de certa forma, só fazer uma análise rápida aqui, ao CNJ editar resoluções, normas, e que, se pensarmos bem, está contrariando até as leis ordinárias, a questão processual civil, a questão do processo civil, que está bem delimitada ali, outras questões de procedimentais também. Eu acho que, de certa forma, eles estão legislando. Agora, é importante ressaltar o seguinte: a OAB Federal, né, na presidência do Dr. Felipe, e a BRAT também na presidência da doutora Alessandra Camarano, que está fazendo um trabalho, doutora Alessandra, realmente, dia e noite, trabalha em função da BRAT, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, no sentido, né, de rebater essas resoluções. Por quê? Eu não entendo que no momento que nós estamos passando tantas dificuldades, de certa forma, materiais também, nós temos um grande número de advogados que necessitam de um amparo da OAB, um grande número de advogados que não sabem usar essa tecnologia, né? Um grande número de advogados que, sem a ajuda da OAB, sem a ajuda de outras entidades para a utilização do seu dia a dia profissional, fica muito difícil. Independente disso, acho que a gente pode até ressaltar depois, né? Mas eu só vou fazer um certo apanhado político aqui. Eu até entendo que a Justiça do Trabalho está sofrendo um ataque muito forte. Isso aí normalmente está na ordem do dia de término da Justiça do Trabalho. Eu acho que a OAB, a BRAT, né, as associações estão tentando barrar essa coisa, né, desses ataques, dizendo que a eficácia da Justiça do Trabalho é pequena, não há necessidade, se gasta muito dinheiro e tal. E, de certa forma, há uma pressão muito grande em cima do TST. E o TST talvez queira demonstrar agora, rebatendo isso, mostrando a sua eficácia, a sua necessidade, né, como complemento, né, da prestação jurisdicional no Brasil. E aí que eu acho que estão exagerando, estão um pouco fora da realidade. E quando se fala a questão da resolução, eles lançaram a resolução 313, 314, depois de muito embate, depois de muita pressão, né, das entidades, finalmente fizeram a 318. Eu acho que a gente pode até falar um pouco depois da 318, que está na ordem do dia, que é o que chamou aqui a live, das questões das audiências e dos prazos processuais. Agora, eu quero colocar também, doutor Cláudio, eu sei que recentemente você teve hoje, se não me engano, né, um encontro com representantes da prefeitura, e que é importante a gente ter uma noção do que vai ocorrer em Niterói
em relação a essa crise sanitária, né? E aí o envolvimento da OAB nisso também. Nós tivemos a Lei 3495, que estabeleceu medidas de isolamento mais rígidas. E o que aconteceu, César? Na semana passada, muito se discutia sobre a possibilidade de lockdown no estado do Rio de Janeiro. Foi muito discutido na imprensa, isso foi falado. E, em seguida, Niterói promulga, através do seu prefeito, uma lei. Foi aprovado na Câmara Municipal, através de um encaminhamento do prefeito, de medidas mais rígidas de isolamento. O que se fez de forma afoita foi caracterizar essa medida como lockdown na cidade de Niterói. Tanto é que, se fizer uma pesquisa e uma análise, até mesmo da imprensa, você vai verificar que foi noticiado como lockdown na cidade de Niterói. Acontece... Uma pequena interrupção, por gentileza. As pessoas estão reclamando um pouco da microfonia que está dando eco. Talvez fosse interessante se tivesse um microfone desse tipo aqui, utilizá-lo. Teria? Isso aqui, um tipo desse aqui, com fone de ouvido? Vou buscar. Hein? Bom, enquanto o Cláudio vai lá, vamos colocar aqui. Não é? Eu acho que eu tenho que abaixar o meu volume um pouco, estão reclamando, né? Eu queria colocar aqui, registrar a presença aqui do doutor Hilário Franklin, lá presidente da subseção de Nova Iguaçu, doutor Pedro Gomes, doutora Clarice Costa e outras pessoas aqui que agora não estou vendo. Vê se melhorou. Não sei, quem tem que falar isso é quem está assistindo. Alguém pode informar se melhorou? Para mim, sim. Para mim, sim. Então, vamos continuar. Está participando aqui. Então, vamos lá, doutor. Vamos lá. Primeiro, mandar um abraço também para o presidente de Nova Iguaçu, Hilário, essa figura querida e amável que nós temos aí no convívio de gestão de OAB. Então, como eu estava dizendo, muito se discutiu a nível estadual da questão do lockdown. Veio Niterói, através da Lei 3495, estabeleceu critérios de isolamento mais rígido e muito se noticiou que Niterói teria decretado lockdown. Acontece que os decretos que também foram promulgados, que regularam essa legislação, os decretos são expressos em afirmar que, apesar da rigidez do isolamento, não está caracterizado lockdown na cidade de Niterói. Então, isso é uma vertente que nós vamos ter que trabalhar. E, de antemão, eu já digo que a prática da advocacia está permitida nesse período de vigência dessa Lei 3495. Ou seja, o advogado poderá transitar, circular na cidade de Niterói normalmente para exercer o seu mistério. Então, não teremos problema de circulação. O que a legislação municipal procurou fazer é evitar a circulação de pessoas na cidade de Niterói se não for em razão de trabalho. Por exemplo, foi discutido hoje, o contador, se ele precisar ir para o seu escritório e trabalhar internamente, ele poderá circular e ir até o seu escritório e trabalhar internamente. Mesma coisa o advogado, por força expressa. E aí vai, estamos falando de porteiro de edifício, estamos falando de auxiliar de serviços gerais que tenha que trabalhar em edifícios, estamos falando de síndicos profissionais. Então, essa classe toda, se for em razão do trabalho, poderá ter a sua circulação permitida, isso não há problema. Entretanto, haverá necessidade de fazer a comprovação em eventual fiscalização, com carteira de trabalho, com autorização assinada pelo empregador, se for o caso,
de que está circulando e transitando por força de trabalho. Mas aí que vem a grande questão. Porque a resolução 318, ela fala que na hipótese de lockdown estadual, poderá ser revista essa questão dos prazos processuais. Então, e além de lockdown, havendo um isolamento mais rígido, também poderá ser revista essa questão. Então, hoje, Niterói está com um prazo vigente da forma da resolução, mas creio que haverá necessidade de oficiar o tribunal, narrando a forma que foi colocada nessa lei municipal, para saber o posicionamento do tribunal, para saber quanto à suspensão do prazo processual. Porque nós não estamos falando só da atividade profissional. Por exemplo, o cliente, ele não está autorizado a circular na cidade para se consultar com o seu advogado. Para isso, ele não está autorizado. E como é que fica o cumprimento de prazo enquanto você necessita de uma informação do seu cliente? Isso pode ocorrer o cerceio de defesa, isso pode ocorrer a má aplicação da advocacia. E como vai ser tratado esse caso? Isso é tudo questões que vão ser dirimidas durante essa semana e que deverão ser dirimidas. Nós faremos contato com a seccional, já com o doutor Luciano Bandeira, vamos expor essa questão para ele, certamente a Procuradoria vai oficiar o tribunal para que a gente possa conduzir essa questão do prazo processual. E aí eu estou falando a nível de Tribunal de Justiça, a nível de TRT, Justiça do Trabalho. Uma questão relevante, César, que foi dito, não sei se você tem conhecimento, é que as ocupações dos hospitais na cidade de Niterói já atingiu 95%. Isso, leitos públicos e privados. O que quer dizer? Quer dizer que, mesmo com plano de saúde, se nós pegarmos o coronavírus, talvez não tenhamos leito. Por isso, foi editada essa lei para retardar o acréscimo de contágio e, consequentemente, dos atendimentos hospitalários. Estamos vivendo um período muito difícil, César, que temos que acomodar a saúde, a vida e a necessidade do trabalho. Nós, advogados, você sabe bem, nós precisamos trabalhar, mas também precisamos estar vivos. E como conciliar essa questão? Quem está certo e quem está errado? Pois é, Cláudio, eu tenho uma posição, eu andei discutindo isso com a Abrat também, em várias reuniões virtuais, e teve uma importante, com todas as associações do Brasil inteiro, entendeu? Dos advogados trabalhistas, e tem uma certa unanimidade que há uma necessidade que a Justiça do Trabalho continue prestando jurisdição, evidente, não é? Que principalmente nesse momento agora, junto com o Ministério Público, é muito importante, né, para evitar esse desvario aí, essas demissões, né? Por exemplo, nós tivemos notícia agora, ontem, que a Amoedo, no Rio de Janeiro, demitiu 150 empregados e não pagou rescisão, não pagou salário, e uma série de coisas. Então, nós temos que ter, o Estado tem que coibir, né? Nisso aí tem que fazer uma intervenção. Agora, é muito importante também a gente pontuar que nós estamos numa crise sanitária sem qualquer acontecido anteriormente, não é? Que praticamente paralisou o mundo e praticamente no Brasil ainda está começando, na verdade, né? Porque pelo que se diz aí, o pico ainda não chegou, não chegamos até o pico aí, até a descer dessa coisa. E eu acho que é muito importante a questão da vida. Não é? Nós temos que proteger. Então, essas questões das audiências, por exemplo, foi muito discutida. Essas audiências virtuais, as iniciais, seriam com as partes, com advogados, e a de instrução também, julgamento, né? Estou falando um pouco mais isso na Justiça do Trabalho,
que tem aquela questão do procedimento do ato único e tal, né? No cível, aí já é um pouco diferente isso aí e tal. E que, olha, a gente fica numa situação desconfortável. Você vai pegar um reclamante, né, um autor, junto com você vai levar para o escritório, vai levar para o sindicato, ou vai levar para algum outro local, e a gente sabe que esse pessoal um pouco mais humilde, que mora nas comunidades, os trabalhadores, não tem o equipamento para ir em sua casa, né, acompanhar uma audiência virtual. Então, a gente está realmente tentando resolver isso. E aí, uma saída, mais ou menos, que se colocou... Eu acho que as audiências de instrução e julgamento na Justiça do Trabalho não vão acontecer por um breve período, com certeza, porque não há condições. A questão de segurança da testemunha, a questão dos advogados estarem do lado ou não, do transporte, da locomoção, uma série de coisas. Então, existe uma proposta agora, que eu, inclusive, tivemos uma reunião com o doutor André Vilela, né, da Corregedoria do TRT, que foi muito esclarecedora, junto com a OAB, junto com a CAT, com o MAT e tal. E mais ou menos ficou estabelecido, porque a gente tem que lembrar o seguinte: o CNJ, de certa forma, depois de muita pressão, deu uma certa faculdade aos tribunais, né? Aos tribunais, dentro daquela realidade que você está vivendo no local, no município, no estado, né? Tentar se adequar dessa questão. E aí ficou mais ou menos acertado, acho que os juízes, principalmente a Matra, vem colocando muito bem isso aí, que as audiências, desde o momento que você não possa participar e apresente uma série de justificativa, o juiz teria a liberdade de chegar à faculdade e tal, de aceitar aquilo e não realizar as audiências. Então, mais ou menos, está nisso. Estão sendo realizadas algumas audiências experimentais, através de um programa, o que não é o problema. O programa não é o problema. O problema são os advogados, né, terem condições para exercer a sua advocacia, e alguns que não têm conhecimento técnico para tal. Então, essa que é a grande questão. Eu acho, a minha posição, desculpa, talvez eu estou falando um pouco mais, Cláudio, a minha posição é o seguinte: os prazos deverão ser suspensos. Nós temos que continuar. Eu acho que a Justiça do Trabalho, durante esse período, que foi até 4 de abril agora, os alvarás e uma série de procedimentos, entendeu? Foram eficientes, eficazes, principalmente na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, a gente pode continuar com isso. Eu acho que não há essa pressa, essa coisa de mostrar, entendeu? Que a gente tem que voltar à normalidade quando a gente não está numa normalidade, né? E aí eu acho que é muito importante a sua colocação em relação a Niterói, que desde o momento, mesmo que o Estado não decrete isso, mas você tem que fazer uma análise aqui de Niterói, a que ponto a gente pode aplicar, né, esses procedimentos aí. Bom, é verdade. Não, a sua intervenção ela é sempre brilhante, César. E o que me preocupa nesse momento é a criação desse novo sistema de trabalho na Justiça do Trabalho, nesse momento em que a própria OAB está fechada. É isso aí, realmente. Se é a Ordem dos Advogados do Brasil que tem a condição de instruir os profissionais, colocando eles em condições de lidar com essa nova tecnologia, se é a OAB que normalmente fornece infraestrutura para muitos advogados. Não sei se é do seu conhecimento, César, mas muitos colegas nossos utilizam a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil para exercer a sua advocacia. Nós temos lá o peticionamento eletrônico, nós temos lá o escritório compartilhado, onde ele faz atendimentos. Hoje está fechado. Hoje só atende emergência. Como, então, implementar essa nova sistemática na Justiça do Trabalho? E o advogado que não tem esse acesso em casa, como ele terá o acesso sequer para comunicar ao juiz de que não tem condições de dar andamento? O que é e que será uma medida que não tem retorno, a gente sabe. Vai evoluir.
A informática está aí e vai evoluir. Mas seria agora o momento? Esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, esse momento em que a própria OAB está fechada? Alguém indagou a Ordem dos Advogados do Brasil se atualmente ela tem a infraestrutura para oferecer ao advogado essa condição de participar de uma audiência virtual? Nós teremos que equipar os nossos computadores. A seccional já está fazendo cotação, mas a resolução já colocou de forma imediata. Como nós vamos orientar os nossos advogados? Então, eu acredito que pode ser até uma medida moderna, uma medida que vai ser implementada, mas seria agora o momento? Creio que não, César. Porque nós não podemos fazer a medição pelos advogados que têm um escritório com uma infraestrutura, que no instalar de dedos consegue colocar uma equipe de TI e dar todo o suporte necessário para que ele possa fazer as suas audiências. Não podemos regular por esse padrão. Nós temos que regular pela realidade que nós convivemos todos os dias, que é uma parcela muito grande da advocacia, utilizando a infraestrutura da Ordem dos Advogados do Brasil para exercer sua profissão. Então, creio que nós... Eu acho que você levantou um ponto importantíssimo, né? Essa questão da modernidade, do virtual. A gente sabe que isso veio para ficar, mas não dessa forma temerária, né? Que estão aplicando agora. Exatamente. Imagine a consequência de uma revelia. Imagine a consequência de um arquivamento, de uma reclamação trabalhista. Tudo por falta de infraestrutura. Ou será que o Poder Judiciário vai fornecer esse acesso de justiça para todos? Não, não vai. Não vai. O CNJ colocou isso, a responsabilidade dos advogados. Agora, exatamente. É interessante porque existe uma tendência em justificar a necessidade de termos essas audiências, de voltarmos ao normal, principalmente da precarização da advocacia na questão dos advogados audiencistas, né? Que um grande número desses advogados audiencistas, né, estão sem trabalho. Estão sem trabalho e passando grandes necessidades. A gente sabe disso, né? Então, é um problema. Como é que você vai resolver isso, né? De certa forma, porque tem escritórios aí que demitiu em massa, né? E são advogados que somente tinham a renda em cima dessas audiências, né? Perfeito. Nós estamos numa situação mesmo complicada, mas temos que achar uma resposta, né, Cláudio? Não há dúvida. E a resposta está nos posicionamentos firmes de nossas instituições. O papel da Ordem dos Advogados do Brasil, o papel da FAT e das demais associações, nesse momento é um papel fundamental, César. Nós não podemos nos esconder atrás desses problemas. Nós temos que estar à frente desses problemas, sendo proativos para tentar amenizar esses percalços que já estamos vendo que está se aproximando. Porque quando a advocacia, né, através da OAB principalmente, uma entidade que tem uma legitimidade, vamos dizer, até política, né, no Brasil, uma das poucas entidades assim que tem uma permanência política bem grande, não se trata aqui somente de defender as questões dos advogados. Se trata de defender a questão dos jurisdicionados, né, das partes, né, dos funcionários dos tribunais, né, dos terceirizados que trabalham nos tribunais também, que é um grande número, a gente sabe nisso, o TJ principalmente, né? Eu acho que empregado hoje lá no sentido, aquela, vamos dizer, da terceirização, né, do meio, né, do fim, aquela história toda, é muito grande. Então, nós temos uma responsabilidade também muito grande em cima disso, né? Porque, ao lado dos sindicatos, eu acho que é importantíssimo, né, a gente ter e fechar uma posição. Eu acho que o CNJ talvez não esperasse que as entidades, né, representativas dos advogados, dos funcionários, né, dos servidores públicos também, dos terceirizados, iriam fazer uma pressão muito grande. Nós fizemos bastante pressão
está começando a surtir efeitos. A gente não pode parar. A gente não pode parar, realmente, entendeu? É difícil a gente entender, que eu sei que há necessidade de trabalho, há necessidade de ter um rendimento, que a gente não sabe até quando isso vai continuar, né? Há projeções aí até para dezembro. Por exemplo, se você pegar uma pessoa acima de 60 anos, quer dizer, eu estou um pouquinho abaixo e tal, né? Você está vulnerável. Então não adianta falar assim, ah, não, vamos abrir comércio e tal, mas o vírus vai estar na rua. O vírus vai estar, numa menor intensidade, mas vai estar, né? E tudo bem, você talvez tenha mais leitos e tal. Mas o importante é isso, né? Como você colocou. Nós temos que provocar uma discussão, nós temos que nos unirmos agora, não é? Não no sentido... Ninguém quer que a modernidade não chegue, que o PJE não chegue. Há uma preocupação também, porque dessas medidas que estão fazendo agora, se elas podem persistir após o fim da pandemia. Também a gente tem que ter uma coisa, porque dentro da Justiça do Trabalho, eu acho que é importantíssimo as audiências presenciais. É importantíssimo, entendeu? Você trabalha com o momento, né, a realidade das pessoas, o juiz tem um espectro muito maior, né, para ele dar uma decisão, para fazer alguma coisa, decisão interlocutória, o que seja, né? Então, perfeito. A gente não está negando isso, como você bem colocou aí, não se nega a modernidade, é um caminho sem volta. É claro, não vamos voltar para fichinhas como era antes, aquela história toda, né? Mas tem que haver uma adequação e tem que haver um planejamento. César, você já imaginou a quantidade de nulidades que nós teríamos nesses atos processuais? Você é advogado de mesa de audiência. Você já imaginou caçarem a sua palavra com um clique? Deixarem você mudo num clique? Já imaginou isso? Então, tudo isso... Uma questão fundamental, né? A questão da sua segurança, né? Eu digo segurança no sentido do processo, né? A segurança do processo, perfeito. A questão das testemunhas. Como é que você vai aplicar isso? Como é que você... A testemunha pode estar no meu escritório. E aí? Como faz? Como faz? Exatamente. Então, o que eu acho que precisa... O que eu acho é que vai precisar de um planejamento, vai precisar de uma adequação para trazer a segurança jurídica. Porque não adianta a gente ter essa modernidade, ter o processo caminhando e você não ter segurança jurídica. Não acho adequado isso. Você colocou aí um ponto importantíssimo, né? Quer dizer, uma discussão aí muito grande, né? Da quantidade de nulidades, se persistirem nisso, que vai acarretar... Eu não tenho dúvida. Tribunais, com certeza. Aí o tribunal vai lotar... A questão da publicidade, a questão da segurança, né? Uma série de coisas. A questão de periciais, querem fazer perícias até virtuais, apesar que agora parece que voltar atrás, né? Você trabalha mais com civil, né? Talvez você tenha esses problemas, né? Vamos lá. Vamos ver isso preocupa muito, César. Preocupa muito porque nós já estamos vivendo um período complicado. Agora em Niterói, mais ainda. Nós precisamos de estabilidade. De estabilidade procedimental. Nós precisamos de estabilidade para que a gente possa iniciar essa nova era. Não é através de um ato normativo que vai fazer com que as coisas fiquem simples da noite para o dia. Nós sabemos que não é assim. Então, acredito que faltou, sim, um pouco mais de diálogo, faltou, sim, um pouco mais de interação com a classe dos advogados, porque as medidas que foram tomadas com o devido respeito, e eu aceito opiniões em contrário, mas elas vieram, mais uma vez, César, de cima para baixo. E a advocacia de chão, a advocacia que faz, a advocacia de primeiro grau, ela é que sofre, e ela que vai sofrer a consequência. E quando eu digo advocacia, eu digo jurisdicionado, César.
Não, é verdade. Isso aí você colocou bem. Há uma atuação do Instituto dos Advogados do Brasil, junto com a OAB Federal, né, que enviaram uns ofícios, né, para o CNJ no sentido de permanecerem suspensos os prazos e as audiências somente aquelas que não há necessidade da participação das partes. É uma coisa que eu venho batendo muito. Se você trabalha com essa modernidade, né, virtual, por que não adequar, né, o rito também na Justiça do Trabalho da contestação sem audiência, né? Você, no meio, você faz um acordo, o juiz dá a sentença, matéria de direito, por que você vai ter que fazer inicial. É interessante porque o sumarismo não comporta a partição, mas hoje, se você pedir que se faça uma audiência na Justiça do Trabalho, quando o juiz tem uma pauta de 30 processos, ele vai brigar com você. É a mesma coisa que, doutor, o senhor vai contestar, se eu não contestou, sim, não, vou fazer oral. Como se você estivesse fazendo uma ilegalidade. Você vai levar. E tem essas situações, né? Tem essas situações. Então, eu acho que a gente pode trabalhar tranquilamente isso. É uma proposta, é uma colocação da ABRAT e da associação também, da OAB. Agora, é interessante fazer o seguinte, porque eles devem editar outra resolução agora, com certeza, porque tem essa redação dessa 318 ficou muito ruim, né? Levantou uma série de questões, né? Questão de entendimento, o que seria, o que não seria e tal. Com certeza, Paulo. Agora, há um ponto importante, né? Que você já colocou aí, a questão do artigo 3º, artigo 2º, né? Que se você tiver lockdown, tiver uma necessidade de que as pessoas não transitem e tal, se aplique isso aí e tal. É interessante que parece que ontem o Ceará, o Tribunal do Trabalho no Ceará, determinou completamente a paralisação, suspensão de tudo até o dia 20 e poucos, entendeu? Suspendeu tudo, audiência, prazo, está tudo suspenso, né? Porque a situação lá também não está... Até 31 de maio, se não me engano, eles vão fazer isso, né? Pois é, Cláudio, você, como presidente da OAB, o maior secção do Brasil, tem um cargo aí, né, que deve ser aí... Você está à altura desse cargo, né? Importante é isso, a gente colocar isso, né? Você está à altura desse cargo e vai ter muito trabalho, com certeza. E enfrentaremos tudo que surgir, César. Enfrentaremos tudo com responsabilidade, enfrentaremos com decisão, com transparência, com clareza, doa o que doer. Eu acho que nós temos que fazer o debate. Nós temos que convencer e permitir ser convencidos também. Nós não podemos ficar silentes diante disso que está acontecendo. Quando você levantou a questão, César, da questão dos procedimentos, da contestação em audiência e de outros atos processuais que são comuns na Justiça do Trabalho, isso está dentro do que eu estava dizendo relativo ao planejamento. O que está faltando é um planejamento. Estão adequando uma forma de procedimento que está indo para a tecnologia virtual, mas com atos ainda do passado, que talvez não fossem necessários. O que falta é planejamento. E aí pode estar ligado exatamente ao que você falou. A necessidade de se mostrar que está pronta para o problema que tiver que surgir. E aí, de forma açoitada, transmite para a advocacia todo o encargo que é necessário hoje para exercer na Justiça do Trabalho. Eu compreendo, César, e nós vamos ser indagados disso, que existem hoje escritórios e existem hoje advogados que estão em plena condição de exercer a advocacia na forma como está sendo colocada. Tem a sua infraestrutura, tem o seu computador, tem... Mas eu vou repetir, sua internet funcionando adequadamente, mas eu vou insistir. Nós, gestores de ordem, não podemos fazer essa medição com base nesse tipo de advocacia. Nós não podemos esquecer os advogados que dependem, sim, da estrutura da OAB.
Não podemos esquecer. E aí nós vamos ser questionados. O advogado vai dizer, poxa, doutor Cláudio, mas eu fiz um investimento na minha advocacia, eu fiz um investimento no meu escritório e eu vou pagar o preço? Aí está a arte de gerir. Aí está a arte de adequar o equilíbrio. Qual é o peso da balança? Nós temos que debater com responsabilidade. Eu acho que é interessante a gente colocar o seguinte: a advocacia não se resume às grandes capitais, não é verdade? Né? Não se resume a grandes capitais, porque há uma certa estrutura possível, né? Para até mais fácil, né? De você obter do que em cidades do interior pequenas, que você tem problema de internet. É interessante que a gente estava na discussão com o tribunal, foram vários picos, né, na internet, parou, você não ouvia, vamos ligar outra vez e tal. Isso nós estamos falando de Rio de Janeiro. Nós estamos falando de Rio de Janeiro, estamos falando do interior. Agora, você imagina esse país, a imensidão que você tem, a Amazonas, a gente sempre fala, né, Amazonas, Pará, né, esses outros lugares, e próprias cidades do interior de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente tem, que você não tem essa disponibilidade, né, técnica, talvez, né? E aí, como fica isso? Quer dizer, quem vai prover isso, né? Quem vai... Teria que ser a OAB. Como a OAB vai prover isso se você está num estado de calamidade pública, numa crise sanitária dessa? E nós temos que examinar tudo com muita responsabilidade, César. Porque colocar tudo nos ombros da OAB, num momento desse, também não é fácil. O percentual de anuidades que deixaram de ser pagas foi enorme. E a OAB vive das anuidades. A Ordem dos Advogados do Brasil é o conselho que mais oferece serviço aos seus associados. Qual outro conselho que fornece transporte, que fornece escritório para atendimento do seu cliente, que fornece infraestrutura para peticionamento eletrônico? Nenhum outro conselho faz isso. Mas, para isso, depende de verba. E hoje vai ter que fazer, e já está fazendo, toda uma pesquisa de preço para equipar nos seus computadores para poder permitir que os advogados continuem atuando na Justiça do Trabalho nos modos hoje propostos. E, repito, por falta de planejamento. Eu acho, Cláudio, também que, se isso persistir, vai acabar num processo de judicialização, né? Com certeza, em relação a isso, né? Apesar que a gente não confia muito nas decisões do Supremo hoje em relação aos tribunais do CNJ. Né? A gente tem um pouco de cautela em relação a isso. E outra coisa também, já fugindo um pouquinho aqui, o que me preocupa muito é essa precarização do advogado, né? Da advocacia, né? Dos advogados, principalmente os recém-formados, que se alastrou de tal forma, não é? Que hoje tem um grande percentual de jovens que ingressam, né, na advocacia, estão terrivelmente precarizados, né, por grandes escritórios, ou nem grandes escritórios também, né? E isso é uma preocupação, que nós estamos lançando muitos advogados, longe de mim, querer cortar o direito de se estudar e de ser advogado. Não é isso que eu estou falando, são 1 milhão e tanto de advogados. Mas como vai se comportar, né, esse grande número, né, essa grande leva de advogados precarizados. A gente sabe que tem advogados que estão ganhando aí R$1.000, R$1.000 e poucos, R$1.800, né, e tem que manter o custo de trabalho, custo de locomoção, uma série de coisas, você sabe muito bem. Essa é uma outra preocupação que nós temos também, né? Que até que ponto nós vamos conseguir colocar essa advocacia, né, que produza e receba o que deve, né? É verdade. E a bem da verdade, a advocacia, principalmente os jovens advogados, não só jovens advogados, não, inclusive advogados já com um tempo de profissão, mesmo antes da pandemia, já vinha passando por sérias dificuldades, seja pela morosidade da justiça, e isso vale para o Tribunal de Justiça e para a própria Justiça do Trabalho, já vinha numa situação que não era fácil. Não era fácil. Nós tínhamos a questão dos próprios audiencistas,
que não era bem remunerado. Havia escritórios grandes que exploravam e certamente vão continuar explorando se não fizermos nada os audiencistas. E agora, diante dessa situação crítica de pandemia, nós vamos ter que nos reinventar, César. Nós vamos ter que nos reinventar. Por outro lado, em que pese nós sermos obrigados a dizer a verdade e falarmos a realidade, eu acredito também que nós vamos entrar numa nova era da advocacia. Eu acredito que nós vamos entrar num novo momento, inclusive com a própria Justiça do Trabalho. Que, como você bem disse no início, a Justiça do Trabalho foi muito atacada, vinha sendo muito atacada. A legislação trabalhista vinha sendo muito atacada. E no momento de pandemia, quem foi o protagonista na defesa dos direitos? A Justiça do Trabalho. Eu acho, Cláudio, já que você tocou nessa questão, a gente sabe que o movimento sindical, né, houve um recuo muito grande no movimento sindical a partir da reforma, né, da desreforma da 13.467 de 2017, né? E agora veio aquela 905 também, né? A MP 905 da carteira verde e amarela. Então a gente sabe que a precarização do trabalho, o mundo do trabalho no Brasil vai ser diferente. Não tenhamos dúvida disso, entendeu? Não tenhamos, porque eu acho que aqui eu faço, né, uma crítica ao governo, né, bem forte, porque a preocupação deles é o capital, não é o trabalho, né? E, no entanto, você vê que hoje o capital sai às ruas para que haja trabalhadores, né? Para que possa dar continuidade aos projetos econômicos, que não tem projeto nenhum, e que a gente está nessa situação. Tal. Então, a gente sabe que mundo novo, né, com certeza, né, não é só uma questão existencial, não, mas é uma questão prática, uma questão dialética, né, da sua colocação no mundo, do trabalho, né, os cargos e profissões que, de repente, vão se modificar muito. Há uma tendência hoje à questão do home office, de trabalhar através do sistema virtual e tal. Evidente que algumas empresas vão se utilizar disso e tal. E aí que vem a grande questão, né? Será que nós, né? Eu digo nós porque nós trabalhamos, né? Nós vendemos a nossa força de trabalho, o advogado trabalha, o advogado precisa de renda, né? Junto com os outros trabalhadores também, né? Vamos ter a capacidade, né, de tentar reorganizar essa economia, né, a que seja dado condições, né? Porque não adianta nós ficamos nessa grande discussão e quando você tem as comunidades, né, da forma que tem, quando a violência também está no Brasil latente disso aí, não é? Então, a gente vai ter que ter uma discussão maior também, né? E essa questão trabalhista, eu acho que vai estar na ordem do dia. Eu acho que os sindicatos, as associações, né, a OAB, entidades como o CREMEG, outros conselhos e tal, vão ter que ter um projeto, vai ter que se discutir para rebater, né, essa coisa que está, né, acabando aí com os direitos sociais. Não só na questão trabalhista, não, mas uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Eu também acho, César. Eu também acho. Porque eu quero deixar patente e claro, César, é que nós da Ordem, nós não vamos esmorecer. Nós vamos fazer de tudo para manter a advocacia trabalhando. Nós vamos em busca de infraestrutura, nós vamos em busca de aperfeiçoamento, porque vai ser muito triste para nós, gestores de ordem, cada advogado que sair do exercício da advocacia por falta de habilidade instrumental para o exercício da sua profissão. Isso para a gente é uma derrota. E nós não vamos permitir isso. A OAB Niterói fará de tudo para permitir que o advogado continue trabalhando. Para permitir que o advogado continue na sua luta e leve o seu pão para casa. Mesmo diante de toda dificuldade, César, não podemos esmorecer. E o papel hoje da Ordem, o papel hoje da AFAT,
e das demais associações é de muita importância. É momento de união, é momento de serenidade, mas é momento de firmeza também, César. Nós não podemos deixar, nesse momento crítico, a nossa advocacia na mão, os nossos advogados na mão. Eu acho, Cláudio, eu sempre elogio você, apesar que eu não votei em você, né, na época. Mas me retimi publicamente várias vezes, né, em sessões da OAB, né, isso aí, que nesses momentos, né, de pandemia, de crise, você não pode afrontar a Constituição, né? Você não pode afrontar a legislação, seja ordinária, seja especial, não é? É momento de equilíbrio. Preservar durante esse momento dessa crise sanitária, que está gerando uma crise política muito forte nesse país, não só aqui, América Latina também, né? Os outros países aí e tal, você não pode utilizar, né, de mecanismo de afronta constante à Constituição. Não é somente na questão trabalhista, não, é uma série de outras questões que nós estamos vendo aí. Então, como você bem coloca aí, né, qual vai ser a nossa tarefa, né, qual vai ser a nossa contribuição também, independente da questão da advocacia, né, mas em função que se você não tem, né, o lado econômico funcionando regularmente e que tenha uma certa condição, né, de suprir trabalho para a advocacia também. Nós temos isso também. Não é isso? Né? A gente sabe disso. Porque a gente trabalha num sistema, né, de um certo antagonismo entre o capital e o trabalho. Não estamos falando aqui de welfare state, nada disso. Né? Nós estamos falando aqui no sentido que, numa questão que o país hoje está entrando com medidas que fogem da Constituição, das leis, de exploração desenfreada do trabalho. E não só do trabalho, de outros mecanismos. Da questão que nós temos uma lei muito boa do consumidor e que está sendo dilapidada, pouco a pouco, né? Seja através de decisões, jurisprudência criada pelos tribunais, da revelia, né, da legislação, né? Aí temos a questão do SUS também, né, da forma de terceirização do mecanismo sanitário nesse país. E aí a que ponto isso vai afetar, com certeza, né, não só os outros, como a advocacia também. Não tenha dúvida. Nós vamos experimentar um novo mundo, César. Nós vamos experimentar um novo mundo. Depois dessa crise, dessa pandemia, novos princípios, novos conceitos vão se fazer presente. Ou aquele outro que ele fala, há uma pedra no caminho há uma pedra. É mais ou menos, exatamente. Hein? É exatamente isso. Eu exatamente não quero falar de literatura aqui, mas eu não quero deixar de citar, por exemplo, Machado de Assis. Né? Machado de Assis Oi, meu Deus, o cachorro, aquele livro dele esqueci o nome agora. Fugiu. Que você tem aquela história que havia duas tribos embaixo, no sopé de uma montanha, em cima da montanha você tinha lá o milho, né, que alimentaria somente uma tribo, né? E aí o que acontece, né? Essas duas tribos fossem comer, se morreriam, né? Então você teve a guerra entre eles e ao vencedor as batatas, né? Quer dizer, a gente não quer que aconteça isso, né? Não quer que aconteça isso. E tem outra história também, já que a gente está falando um pouco aquela parábola da mentira e da verdade, né? Que a mentira encontra com a verdade e acaba indo tomar banho num poço, e aí a água está muito bonita, a verdade fala, tudo bem, vamos lá, e a mentira pega a roupa dela e sai vestido de verdade, não é? E anda pela coisa. E quando a verdade sai nua, sem roupa, a população, que é isso? Quem é você? Não, a verdade é ela, não é você é mentira. Então, está ocorrendo no país isso aí também. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores doutores do CNJ, né, que tem um pouco mais de cautela e põe o pé na realidade, né, da situação brasileira hoje. Né? É verdade, César. Precisamos de mais verdades transparentes. E não, muitas vezes, essas verdades que querem nos impor. Precisamos de verdades transparentes. César, qualquer hora nós vamos ser derrubados aqui na nossa live.
porque vai dar o tempo, mas para você ver como faz falta os nossos encontros, os nossos bate-papos. Sim, a gente tem. Claro que eu acho que a gente está criando uma parceria muito grande, né, entre a FAT e também eu quero que a CAT também, de certa forma, no Estado, né? Agora, é importante, Cláudio, eu queria também a sua ajuda, né, no sentido de a gente disseminar um pouco isso também junto às outras subseções, né? A gente tentar depois utilizar um mecanismo mais amplo, né, de participação, né, que tenhamos mais pessoas, né, que participe, que há uma pluralidade de colocações, né? Evidente que tem pessoas que discordam totalmente, frontalmente, talvez de mim, de você, o que a gente está colocando agora. Mas é importante. Mas não tem problema, eu repito, não tem problema de discordância. Nós temos é que ter o debate. E não tem problema nenhum sermos convencidos, mas que permitam que também a gente possa convencer. Vamos chegar ao equilíbrio. Gente, precisamos entrar numa nova era de convivência. Temos que encontrar o equilíbrio. Temos que convencer e temos que abrir o coração para ser convencidos. Só assim vamos andar para frente. Eu quero só colocar uma coisa aqui. Há um congelamento em relação às pessoas que estão participando, que realmente eu não estou vendo, entendeu? Parou aqui. Agora subiu aqui. Doutora Ana Paula Araújo. Patrícia Marinho. Patrícia. Magalhães. Isso, Nilcinho. Nós temos um grande número de pessoas aí que estão participando. Cristina Targino, querida. Jorge Antônio, doutor Hilário, grande amigo. de Carvalho, né? Ele até fala, nesse contexto de pandemia, eu sou a favor da suspensão dos prazos, outras situações e outras medidas. Eu acho que... Pois é, Cláudio, a gente tem que... Eu acho que foi muito proveitoso essa conversa nossa aqui, com certeza, né? A gente precisa voltar, porque cada dia que você acorda, você tem notícias diferentes, tem posições, né? É verdade. Mas cada dia que a gente acorda, nós temos que também renovar nossas esperanças por dia melhor. E antes de terminar a live, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu tenho que ser uma pessoa otimista da minha idade, né? Tentar aproveitar um pouco, né? Os alvarás que vão me pagar. Opa! Essa é a parte boa. Aí eu compraria um equipamento melhor, né? É verdade. E vamos aprender, a gente vai se modernizando. Antes de terminar a live, César, eu gostaria de agradecer a você, agradecer a FAT. Foi muito bom esse bate-papo. Pedir para todos que estão nos ouvindo que se cuidem, mas se cuidem muito, porque a vida é o que mais vale. Que Deus esteja sempre com todos. Um beijo para todos. Eu quero aproveitar aqui para finalizar aqui essa coisa. Acho que é uma experiência muito boa, né? Eu não estou acostumado a fazer isso, está acostumado, a gente faz em outras reuniões e tal, mas não nesse sentido assim, né? Queria dizer que a FAT tem, talvez, que nós estamos pensando em fazer quarta, sexta e domingos, lives, e já tem mais ou menos um acerto, né, com o desembargador Jorge Orlando, temos com doutor Lauro, né, de Itaboraí, eu sempre troco, né, o nome, né, e de Maricá também. Lauro, Eduardo de Maricá, tem a Claudete de Bangu também, estava até nos assistindo, Claudete de Bangu. Exatamente, eu quero que você também me ajude nisso, Cláudio. Com certeza absoluta. Não é restrita somente à questão trabalhista, né? A materialidade da democracia, do exercício, né, pleno do seu munus, né, político, né, público, né? E aí vamos ver, tentar dar continuidade, até que ponto a gente pode ter uma certa inserção, né, na advocacia, pelo menos que nos rodeia aqui. Temos também um encontro, talvez, com o Friburgo, né? E outro com a Benizete, talvez, também, não sei, vamos lá de Araruama, né? E é isso aí, né? Eu quero muito agradecer a sua presença, eu acho que você é importantíssimo nesse momento, não só em Niterói,
A gente precisa lembrar que Niterói é a maior subseção, né, do país, né? Tem uma história, né? Niterói tem uma história, né, na advocacia.